Tendo já comentado sobre a segunda bem-aventurança, vamos agora para a terceira, no capítulo 5 de Mateus, versículo 5, onde Jesus diz: bem-aventurados ou muito felizes os mansos, porque herdarão a terra. E essa herança aí, essa recompensa pelos mansos, pela mansidão, se refere tanto a uma herança presente, geralmente quando acontecem as revoluções e guerras civis e distúrbios sociais, em que são eliminadas muitas pessoas, né? Mas sempre, através da história, permanece um remanescente das pessoas que são boas, são os mansos, eles herdam. E há também uma promessa de herança futura e definitiva quando o Senhor Jesus vier restaurar a terra e criar aqui o seu reino eterno, o reino de Deus. Mas antes de entrar na questão da mansidão, eu quero destacar alguns conceitos errados sobre o que é ser manso. Ser manso não é uma questão de índole, de personalidade, né? Nós sabemos que pela psicologia, né, já tradicional, que existem 4 tipos de pessoas ou personalidades: as extrovertidas e introvertidas. Nas extrovertidas nós temos o sanguíneo, o colérico, e na introvertida, melancólico e fleumático. É claro que com essa nova onda aí dos cientistas, entre aspas, marxista materialista, e orientado por uma ideologia ateia, né, tem procurado desconstruir tudo que é de valores tradicionais, inclusive ensinos tradicionais da psicologia. Mas isso é um fato. Aí eu quero destacar, o fleumático é uma pessoa tão calma que ela não se precipita, mesmo em situações de pânico, ela tem aquela calma natural, né? Isso não é mansidão. Também não é uma questão de apatia, a pessoa fica apática, não estou nem aí, para mim, tanto faz, né? Esse mundo, quando eu nasci já estava essa porcaria aí, e eu não vou conseguir mudá-lo, então deixa para lá. Isso também não é ser manso, é apatia. Também mansidão não é esse conceito errôneo de uma falsa santidade, que o crente fiel, o crente que ama a Deus de todo o coração, é cheio do Espírito, ele é assim calmo, ele não protesta, ele não fica indignado com nada, está assim sempre naquela posição, não, seja o que Deus quiser, Deus está no controle, está na vontade de Deus. Mas isso não é também mansidão. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo, falando sobre os frutos do Espírito, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade e mansidão, o 8º, e domínio próprio. Mansidão é, portanto, um fruto, um atributo do caráter de Deus e é do caráter do cristão verdadeiro. Muito bem. Mas o que é uma pessoa mansa? Lá em Números, capítulo 12, versículo 3, diz que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra naquele tempo. Mas nós vamos encontrar já em Êxodo, capítulo 22, que ali, quando o povo de Israel faz aquele bezerro de ouro, e ele estava lá no monte recebendo a lei, os 10 mandamentos e a planta do tabernáculo, e o povo então, depois de 40 dias, disse, Moisés desapareceu, e obrigou Arão a construir um bezerro, e fizeram ali uma adoração e um carnaval. Quando Moisés voltou, viu aquela bagunça, ele então repreendeu e falou com as pessoas, dizendo o seguinte: quem é do Senhor, que ponha-se do lado do Senhor agora. Cada um pega a sua espada e vai de casa, de tenda em tenda, de porta em porta, e mate todos aqueles que estão praticando essa idolatria. E então da tribo de Levi levantaram os levitas e fizeram então essa execução e morreram cerca de 3.000 pessoas. Mas que é isso? Não parece contradição? Um homem mais manso tomando uma atitude dessa? E a prova mais evidente da mansidão é Jesus, nosso exemplo. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas nós vamos ver Jesus, quando chegou em Jerusalém, está lá em João no capítulo 2, né, no Evangelho,
ele chegando em Jerusalém por ocasião de uma Páscoa, o templo estava tomado de vendedores, né, ali de animais, bois, ovelhas, pombos, e os cambistas trocando dinheiro para os que fossem sacrificar, comprassem os animais ali mesmo. E ele, vendo aquilo, ficou indignado, furioso. E é interessante que várias vezes, ou dezenas de vezes nos evangelhos, surge o relato em que Jesus ficou indignado. É uma forma de traduzir suavemente, por causa dessa falsa ideia de santidade. Lá no grego diz irado. Várias vezes Jesus ficou irado, né, com as injustiças e o pecado. E chegando ali, ficou tão irado que pegou uma corda, fez um chicote e passou um desataque em todos aqueles animais e pessoas que estavam ali, chutou as mesas, literalmente virou, derrubou o dinheiro, as moedas pelo chão e disse: tirai daqui isto. Vocês não sabem que isso aqui é chamada casa de oração para todos os povos? Vocês têm transformado isso aqui num covil de ladrões e salteadores. Então, mansidão não é esse tipo de pessoa que às vezes pintam Jesus aí nas pinturas e apresentam em certos filmes, aquele Jesus assim, todo, né, sorridente, nunca vê ele assim indignado, né? Isso não é o Cristo verdadeiro. Ele era amoroso, gentil, educado, tratava as pessoas, muitas vezes encontrando filho, filha, né? Chorou com os que sofriam, mas contra o pecado e o mal ele tinha uma posição firme. O manso, ele sempre fica indignado com as injustiças e maldades do ser humano. E o próprio apóstolo Paulo, falando lá em Gálatas, em Efésios, ele fala ali como mandamento, na voz imperativa do verbo: irai-vos e não pequeis. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Não deixe que a ira permaneça até o sol entrar. Ele está dizendo o seguinte, que nós como cristãos, se temos o caráter de Deus, vamos sempre nos indignar contra as injustiças e as maldades que nós sofremos, né? E vemos aí praticar-se no mundo. Isso é ser um cristão verdadeiro. Então, se alguém já não se sente indignado com nada, com tudo que vivemos hoje, por exemplo, na nossa situação, no nosso país, e deixa para lá. Então, isso não é uma atitude de santidade, não tem comunhão com Deus, não está sendo movido pelo Espírito de Deus. Isso não é o caráter de um cristão verdadeiro. Por isso Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansos na maneira de ser e não reagir contra e revidar contra ofensas pessoais, contra si próprio, mas sempre tem aquela postura firme em defesa do bem e contra o mal, em qualquer circunstância. Isto é ser manso. Isso é aprender com Jesus, que diz: aprendei de mim que sou manso. Mas um manso que não hesitou em chutar as mesas e chicotear os vendilhões, os cambistas e animais do templo, furiosamente, na ira santa, porque a palavra de Deus diz que Deus todos os dias fica irado. E Ele é santo e é manso. Que sejamos assim. Deixemos de lado esse conceito falso de santidade, de crente manso, que nada mais é do que falsa santidade e apatia.